Integração fascículo 41. Quando o diabo caiu? Inscrição, joinha, sininho, compartilhe. Mas, pastor, explica melhor esse negócio de que o diabo não governa mais e de que agora Jesus reina. Porque o que a gente vê de gente possessa por aí não tá no gibi. Mas lembra que isso era uma evidência de que o reino estava começando? Não. Olha o que Jesus falou. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas Deus não expulsou o diabo da presença dele em Gênesis 1 e 2? Este é um erro comum. Isso é o que chamam de teoria do hiato, aceita pela maioria dos falsos mestres, enganando várias pessoas que se chamam cristãs. Explica melhor. Ok, a teoria do hiato diz que houve um intervalo de tempo bem grande entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, e que neste hiato foi quando o diabo teria caído. Dizem que no verso 1 a terra era perfeita e habitada por anjos, tendo Satanás como príncipe. Mas daí ele se rebelou e levou consigo um terço dos anjos com ele. E então veio o versículo 2. Mas isso, além de ser mentira, é impossível de ter acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2. Por quê? Primeiro, porque no versículo 31 de Gênesis 1 diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E o que isso tem a ver com a queda do diabo? Tudo a ver. Pois se o diabo caiu entre o verso 1 e 2 e tumultuou a terra e toda a criação com um terço dos anjos caídos, como é que Deus pode afirmar lá no versículo 31, ao final de toda a obra da criação, que tudo o que ele havia criado era muito bom? Deus poderia falar que a maioria da coisa criada era boa, mas que nem tudo era bom. Verdade. E mais, em segundo lugar, a Bíblia diz que Satanás estava no Éden no sexto dia, antes de cair, antes de pecar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, como é possível Satanás ter caído, ter pecado entre os versos 1 e 2 de Gênesis 1, se ele ainda não tinha pecado, com certeza, até o versículo 31 de Gênesis 1? Ixi, agora complicou mesmo, hein? Na verdade, não complicou. Os falsos mestres que ficam desviando a verdade. Mas isso me afeta em quê? Veremos nos próximos vídeos. Até lá! Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.